Isso está no primeiro passo, tá? Se você quiser atingir os 847 pontos em matemática, é importante esses passos para você interpretar com eficiência. O segundo passo, Marlos Menezes por aqui, e hoje a gente vai falar sobre interpretação de questões de novo. Só que eu quero trazer agora exemplos de questões um pouco mais complexas, questões que trazem uma maior quantidade de dados de novo. E como é que você vai conseguir resolver essas questões que têm uma quantidade maior de dados, que podem ser um pouco mais complexas, um pouco mais difíceis de fazer? Além do método que você vai utilizar para atingir os 847 pontos em matemática no Enem, meu objetivo aqui é esse, a gente não pode sair dessa linha. Atingir 847 pontos em matemática no Enem sem precisar se preocupar com a teoria. Ora, se é sem precisar se preocupar com a teoria, é porque a gente vai fundamentar os nossos estudos por meio dos exercícios, tá? Só que olha só, no meio da questão você precisa organizar os dados. Se a questão te traz muitos dados, você, além de utilizar o passo a passo, o método para interpretação, para atingir os 847 pontos, você tem que organizar esses dados da melhor maneira possível. Como é que você faz para organizar esses dados? Lembra da terceira fase do método de interpretação? Que é justamente entender o enunciado e traduzir esse enunciado do português, né, de tudo que está escrito ali, para uma linguagem matemática, que é, na verdade, uma equação, uma inequação. Então, isso você vai fazer por meio de blocos de informações. A cada informação que você pega ali, relevante, você já pega aquela informação e tenta estruturar ela, tenta organizar ela, tenta até, se possível, interpretá-la, né? Escrevendo tudo aquilo que está em português em uma linguagem matemática. E a gente vai ver isso hoje nas questões que eu trouxe aqui para a gente trabalhar. Tudo bem? Então, para atingir os 847 pontos em matemática, é muito importante que você seja organizado. Organizado, primeiro, para escolher as questões que você vai fazer, e organizado, segundo, lá durante a questão. Quando a questão te traz um monte de dados, os dados parecem embaralhados, você tem que organizar esses dados da melhor maneira possível. Então, tendo dito tudo isso, vamos lá ver a nossa questãozinha. Vamos ver se a gente consegue fazer essa questão. Questão número 145 de 2019. Então, vamos lá. Qual é o primeiro passo do método? O primeiro passo do método é você começar pelo comando da questão. O comando da questão nada mais é do que a questão te pede, e isso geralmente está na última frase. Então, vamos lá. O jogador J1, é o que está dizendo aqui, ó, venceu esse confronto porque a diferença entre sua força de ataque e a força de ataque de seu oponente era... Opa, olha só. Então, olha só, isso aqui é o comando da questão, tá? A gente vai ter que destrinchar esse comando da questão. A gente dá uma olhada nas alternativas, a gente vê que só tem números inteiros, números naturais aqui, ó, 112, 88, 60, 28 e 24. Agora só, o que ele está me falando aqui? Ó? O que ele quer no problema? Ele quer a diferença entre... Lembrando, quando ele fala diferença, é uma subtração, mas é uma subtração na ordem em que é citado. Variação, não, na variação é o último citado menos o primeiro, mas a diferença é o primeiro citado menos o segundo. Então vamos lá, porque a diferença entre a força de ataque, entre a sua força de ataque. Então olha só, ele está querendo isso daqui, ó, a diferença entre a força de ataque do jogador 1, né? Na verdade, vou botar um FA aqui, que é força de ataque, né? Força de ataque do jogador 1 e a força de defesa de seu oponente. Então, menos a força de defesa do oponente jogador 1. Então, vou botar JO, que é o J oponente. Tudo bem? Beleza. Então, é isso aqui que ele quer saber. É isso daqui que ele quer saber na questão. E é atrás disso, na verdade, né? Desculpe. É atrás disso daqui que eu vou na questão. Tudo bem? A diferença entre a força de ataque do jogador 1 e a força de defesa do jogador oponente. Lembrando que o jogador 1 venceu, né? O jogador 1 venceu. Beleza. Agora, o segundo passo do método é eu associar o comando da questão a algum dado que seja claro, que esteja visível ali para mim. Pode ser uma tabela, um gráfico, uma figura, uma fórmula. Só que ali, olhando assim para a questão, eu não consigo ver nada. Então, o que eu faço? Eu vou para o terceiro passo,
que é justamente a tradução da questão como um todo. Eu acabei de fazer a tradução do comando da questão ali, que é aquilo que ele pede, né? Essa diferença que ele está me pedindo. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou desde o início da questão e vou traduzir toda ela. Então vamos lá. Primeiro eu tenho que entender a questão como um todo. Indo lá para o início, em um jogo online, cada jogador procura subir de nível e aumentar sua experiência, que são dois parâmetros importantes no jogo, dos quais dependem as forças de defesa e de ataque do participante. Então vamos lá. Dois parâmetros importantes do jogo. O que é? Nível e experiência. Esses são os dois parâmetros importantes do jogo, dos quais dependem as forças de defesa e ataque do participante. A força de defesa de cada jogador, força de defesa, então, de cada jogador é diretamente proporcional ao seu nível e ao quadrado de sua experiência. Então, olha só, primeiro bloco de informação é esse que eu vou colocar aqui, ó. A força de defesa de cada jogador. Então, vamos lá, vamos escrever isso aqui, ó. A força de defesa, vou chamar FD de defesa, de cada jogador, é diretamente proporcional. O que é diretamente proporcional? Quando ele fala isso, é porque tem uma constante multiplicando as grandezas que são diretamente proporcionais. Então, vamos lá, diretamente proporcional, então isso aqui, essa força de defesa vai ser igual a um KD, que é uma constante de proporcionalidade, que eu não sei quanto é, KD, proporcional ao seu nível, então vamos, vezes N, vezes ao quadrado de sua experiência. E proporcional ao seu nível e ao quadrado de sua experiência. Então, vou chamar a experiência de E e vou botar E ao quadrado aqui porque é proporcional ao quadrado da experiência. Então, o que ele falou aqui para mim? Traduzindo isso aqui, ó, eu traduzi tudo que ele falou, que estava em português, para uma linguagem matemática. A força de defesa é igual, né, ao KD, que é uma constante de proporcionalidade, vezes o nível, vezes a experiência ao quadrado. Isso aqui equivale a dizer que a força de defesa é diretamente proporcional ao nível e diretamente proporcional também ao quadrado da experiência. Esse KD, ele garante essa proporcionalidade. KD é nada mais, nada menos do que a constante de proporcionalidade. Caramba, desculpe, que a câmera balançou aqui, ó. Vou ajeitar aqui, calma aí. Esse KD é a constante de proporcionalidade. Beleza, vamos continuar a frase, olha aqui, ó. Enquanto sua força de ataque é diretamente também proporcional à sua experiência e ao quadrado do seu nível. Então, vamos escrever agora a força de ataque. É diretamente proporcional, só que agora a constante de proporcionalidade é outra. Então, aqui não vai ser mais KD, é KA, né? A constante de proporcionalidade do ataque. Diretamente proporcional à sua experiência, então é K vezes E, vezes diretamente proporcional à sua experiência e ao quadrado do seu nível. Então é N ao quadrado. Tá? Nenhum jogador sabe o nível ou experiência dos demais. Os jogadores iniciam o jogo no nível 1, com experiência 1. Ó, inicia o jogo no nível 1, eu circulo os números, com experiência 1 e possuem força de ataque 2 e de defesa 1. Então vamos escrever isso daqui, ó. Olha só um detalhe. Eu consigo saber quanto é o KD, a constante de proporcionalidade? Não, a questão não me deu. De cara, não. Eu consigo saber quanto é o KA, constante de proporcionalidade do ataque? Também não. Mas, com esses dados que ele acabou de me dar, eu vou conseguir. Olha só, os jogadores iniciam o jogo nível 1, experiência 1, e possuem força de ataque 2. Então, olha só o que eu posso escrever, ó. A força de ataque, ó. Isso é para a gente descobrir as constantes de proporcionalidade. Então, olha só o que eu vou fazer aqui, ó. Vou escrever aqui, constantes. Opa, escrevi tudo errado aqui. Constantes de proporcionalidade.
Como é que eu vou descobrir essas constantes de proporcionalidade? Primeiro, olha só, FD, a força de defesa, ela começa com 1, ó, que está me dizendo aqui. Então, eu posso dizer que 1 é igual ao KD, que é a constante de defesa, vezes, começa com que nível? Nível 1 e experiência 2, 1 ao quadrado. Olha só, eu só peguei essas variáveis aqui e fui colocando de acordo com o que ele foi me dando. Olha aqui, ele me disse que o nível inicial, primeiro, ele me disse que a força de defesa inicial era 1. O nível inicial é 1 e a experiência inicial era 1. Então, substituir aqui nessa primeira fórmula e aqui com isso eu descubro que KD vai ser igual a 1. Aqui, ó. KD, constante de proporcionalidade da defesa, é igual a 1. Primeira constatação que eu tirei, certo? Agora vamos atrás do KA. Vamos atrás do KA aqui. Quanto é a força de ataque? A força de ataque inicial é 2. E cuidado, porque olha aqui, ó, eu escrevi as fórmulas começando pela defesa e depois fui para o ataque. E aqui ele primeiro me deu a força de ataque e depois a força de defesa. Cuidado para não confundir na hora da prova, isso é importante. Então vamos lá. O que eu tenho que colocar aqui? Ó? A força de ataque, então inicial, é 2. 2 é igual a KA vezes, quanto é a experiência no início da prova? 1. Então vai ficar 1 vezes o nível também é 1 ao quadrado. Olha aqui, ó. 1 vezes 1 ao quadrado, 1 ao quadrado é 1. 1 vezes 1 dá 1, então meu KA é 2. A constante de proporcionalidade é 2. Constante de proporcionalidade do ataque é igual a 2. Certo? Beleza. Já tenho K1 e K2, então agora eu já tenho as forças de defesa e as forças de ataque, as fórmulas das duas forças de defesa e ataque. Certo? Beleza. Vamos continuar lendo agora. Ó. Nesse jogo, cada participante se movimenta em uma cidade em busca de tesouros para aumentar sua experiência. Quando dois deles se encontram, um deles pode desafiar o outro para um confronto, sendo o desafiante considerado o atacante. Compara-se então a força de ataque, olha só a comparação, a força de ataque do desafiante com a força de defesa do desafiado. E vence o desafio, e vence o confronto, aquele cuja força for maior. Então, olha só, eu tenho que comparar a força de ataque com a força de defesa. Qual dos dois é maior? Quem for maior, leva o confronto, vence o confronto. Tá? O vencedor do desafio aumenta seu nível em uma unidade. Isso talvez seja importante. Aumenta seu nível em uma unidade, apesar de que o que ele está me pedindo aqui eu já sei. É a diferença entre a força de ataque de um jogador e a força de defesa de outro jogador. Então vamos lá. Caso haja empate no confronto, ambos os jogadores aumentam seus níveis em uma unidade. Beleza. Durante um jogo, jogador 1 de nível 4, experiência 5, nível do jogador 1, 4 e experiência 5, irá atacar o jogador J2 de nível 2 e experiência 6. E aí ele pede para saber a diferença entre a força de ataque do jogador 1 e a força de defesa do jogador oponente, que agora eu já sei que esse jogador oponente é justamente o jogador 2. Então como é que eu vou fazer essa questão aqui? Ó? Assim, ó, da seguinte forma. Primeiro, eu tenho que achar a força de ataque do jogador 1. Então vamos lá. A força de ataque do jogador 1, FAJ1, vai ser igual a quem? Olha aqui a fórmula da força de ataque, está aqui embaixo, cuidado. Vai ser o KA, quanto é meu KA? 2 vezes a experiência, quanto é a experiência? Está nesse parágrafo aqui, ó. A experiência do jogador 1 é 5. Então, vamos lá. Vezes 5 vezes o nível ao quadrado. O nível do jogador 1 era 4. Então, vezes 4 ao quadrado. Isso aqui vai dar quanto? 2 vezes 5 é 10. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 10, 160. Essa é a força de ataque do jogador 1. Tá? O jogador 1 ficou meio esquisito aqui. Deixa eu melhorar aqui. J1. Beleza? Agora, o
que a gente precisa? A gente precisa da força de defesa do jogador 2. É o que a gente vai fazer. FDJ2. Força de defesa do jogador 2. Essa força de defesa do jogador 2, onde está a fórmula? Está aqui, ó. KD, quanto é o KD? 1. Então vai ficar 1 vezes o nível do jogador 2, né? O nível do jogador 2 é 2, então eu boto 1 vezes 2, vezes a experiência do jogador 2. A experiência do jogador 2 é 6, então vezes 6 ao quadrado. Isso aqui vai ser igual a 2 vezes 6 ao quadrado. 6 ao quadrado é 36. Então eu posso fazer também 2 vezes 6 vezes 6. 2 vezes 6, 12 vezes 6, 72. Então a força de defesa do jogador 2 é 72. Então, para eu resolver essa conta, para eu resolver a questão que eu preciso é isso daqui, fazer 160 menos 72. 160 menos 72. Posso armar minha continha do lado, né? Vou fazer aqui, ó, 160 menos 72. Vamos ver quanto vai dar. 10 menos 2, 8. Esse 6 teve que emprestar, ficou 5, né? 15 menos 7 dá 8, né? 15 menos 7 dá 8. Esse 1, como emprestou, fica 0. Então, minha resposta aqui, desculpe, deixa eu colocar de azul, vai ser igual, e a resposta de vermelho ser igual a 88. E isso eu encontro na letra B de bola. Isso foi o que a questão me pediu. Tudo bem? Apesar de ter uma quantidade significativa de dados, essa questão aí, eu não faria essa questão de primeira na prova, eu pularia na primeira instância, mas eu consideraria essa questão média, ou seja, eu faria ela no segundo momento. Por que média? Não pelo nível de dificuldade de interpretação, mas talvez pela quantidade de dados, por não ter um gráfico ali para me ajudar, ou uma fórmula, ou uma tabelinha, ou seja, a informação eu vou ter que ficar pescando ali até resolver. Né? Existem erros, problemas que pode acontecer de falta de atenção, eu errar nessas fórmulas aí. Então, por isso que eu ia deixar essa questão para um segundo momento, tá? Porque essa questão não me garantiria tanta pontuação logo no início da prova. Então, beleza. Já vimos a primeira questãozinha. Lembrando que esse tipo de questão ele já te aproxima demais dos 847 pontos em matemática no Enem, tá? Olha só o que eu fiz aqui. Eu organizei tudo por blocos. Eu estou organizando todas as informações por blocos, ou seja, eu leio uma frase ou parte de uma frase e construo uma equação. Depois, parte de outra frase, construo a equação. Eu fiz isso inclusive com o enunciado. Eu li o enunciado, li as alternativas e já construí a equação. Isso facilita o meu entendimento, tá bom? De todo. E a organização dos dados, para eu conseguir resolver a questão. Beleza. Já falei demais. Agora, então, vamos a outra questão. Deixa eu primeiro apagar tudo aqui. A segunda questão de hoje, que é a questão 172 de 2017. Lembrando que para você atingir os 847 pontos em matemática no Enem, primeiro, você precisa de uma metodologia para interpretar as questões. Segundo, você precisa organizar os dados dessas questões. Tá bom? Então, vamos lá. Primeiro passo do método para eu conseguir interpretar essas questões com eficiência é o quê? É eu ir direto para o comando da questão. Lembrando que o comando é o que a questão está me pedindo e geralmente está na última frase. Então vamos lá. Para se obter o dobro da quantidade de energia economizada diariamente, em relação à primeira fase, a área total dos painéis que geram energia térmica em metro quadrado deverá ser próximo de... Então, o que ele está me pedindo é a área total dos painéis que geram energia térmica em metro quadrado. Atenção para as unidades. Deverá ter o valor mais próximo de... Então, olha só, o que eu posso fazer isso daqui? Ó? Eu tenho uma energia que vai ser economizada, né? E isso não vai ser na primeira fase. Na primeira fase, provavelmente, eu só estou lendo o comando da questão. E estou tentando idealizar. Na primeira fase, eu tinha uma determinada economia da energia. Só que eu quero que na próxima fase, ou em outro momento, eu quero economizar o dobro da energia inicial.
Eu quero economizar o dobro da energia inicial. E para isso, eu vou ter que ter uma determinada área dos painéis de energia térmica. Tá? E é isso que eu tenho que descobrir, essa área do painel de energia térmica em metro quadrado. Olhando as alternativas, eu vejo que todas elas aqui são números naturais, né? 231, 431, 472, 523, 672. Tranquilamente, eu tenho que descobrir uma dessas alternativas. Tá, primeiro passo dado. Já li o comando da questão e já li as alternativas. Isso está no primeiro passo. Tá? Se você quiser atingir os 847 pontos de matemática, é importante esses passos para você interpretar com eficiência. O segundo passo é justamente a tradução. Como é que eu traduzo? Eu pego agora o enunciado, entendo o enunciado e traduzo. Pego tudo que está escrito em português e transformo para uma linguagem matemática. Essa linguagem matemática pode ser por meio de uma equação ou por meio de uma inequação. Beleza, então vamos lá. Vamos ler o enunciado. A energia solar vai abastecer parte da demanda de energia do campus de uma universidade brasileira. A instalação de painéis solares na área dos estacionamentos e da cobertura. Então, ele vai instalar painéis solares na área do estacionamento e na cobertura do hospital pediátrico. Será aproveitada nas instalações universitárias e também ligada na rede da Companhia Elétrica Distribuidora de Energia. Né? Então, beleza. Vai instalar painéis solares para economizar energia. Então, vamos lá. O projeto inclui 100, eu circulo os números, 100 metros quadrados de painéis solares que ficarão instalados nos estacionamentos. Então, vamos lá. Vão ter 100 metros quadrados instalados nos estacionamentos, produzindo energia elétrica e proporcionando sombra para os carros. Então, vamos lá. Primeira parte, né? Painéis solares. Vamos escrever aqui, ó. Painéis solares. E aí eu vou ter no estacionamento primeiro, né? Estacionamento. Ih, errei. Vamos aproveitar aqui, ó. Estacionamento. No estacionamento vão ter 100 metros quadrados, certo? Beleza. Que vai produzir o quê? Energia elétrica. Vai produzir energia elétrica. São os carros. Sobre o hospital pediátrico serão colocados aproximadamente 300, atenção às unidades, metros quadrados de painéis, sendo 100 metros quadrados para gerar energia elétrica utilizada no campus e 200 metros quadrados para geração de energia térmica. Então, vamos lá. No estacionamento, 100 metros quadrados, pelo que a questão está me dizendo aqui, foi para gerar energia elétrica. Então, no estacionamento, esses 100 metros quadrados geram energia elétrica. Certo? Beleza. Só que não é só do estacionamento. Eu tenho aqui também, sobre o hospital pediátrico. Então, vamos lá. Sobre o hospital. Como é que vai ser a distribuição? Sobre o hospital, eu vou ter 100 metros quadrados para gerar energia elétrica. Eu vou até apagar isso daqui, né? Eu vou colocar essa energia elétrica do lado. Então, deixa eu botar aqui melhorzinho aqui, ó. De energia elétrica. Beleza. E sobre o hospital, eu vou ter 100 metros quadrados para gerar energia elétrica. 100 metros quadrados, que também vai gerar energia elétrica. E vou ter 200 metros quadrados que vai gerar energia térmica. 200 metros quadrados que vai gerar energia térmica. Beleza. Né? Produzindo aquecimento de água utilizada nas caldeiras do hospital. Suponha que cada metro quadrado de painel solar para energia elétrica gere uma economia de 1 kWh por dia. E cada metro quadrado, ou seja, cada metro quadrado de painel de energia elétrica vai gerar 1 kWh por dia. E cada metro quadrado, atenção às unidades, né? São todas as unidades. Metro quadrado produzido por energia térmica
permita economizar 0,7 kWh por dia para a universidade. Então, olha só, se isso aqui é energia elétrica, cada metro quadrado de energia elétrica vai gerar 1 kWh de economia. E eu tenho que lembrar o seguinte, que eu li o comando da questão para que o comando, o pedido da questão se mantenha na minha mente. O que ele está pedindo é energia economizada. Então aqui, ó, eu já vou colocar aqui, vai economizar quanto? Aqui, ó, economia. De quanto essa economia aqui? A economia vai ser, nesse caso aqui, de 100 kWh. Ou seja, os painéis solares que estão no estacionamento, como geram energia elétrica, cada metro quadrado vai economizar 1 kWh. Então, todos aqueles painéis solares sobre o estacionamento vão economizar ao todo 100 kWh, certo? E sobre o hospital, ó, 100 metros quadrados é de energia elétrica também. Então, isso aqui vai gerar uma economia de quanto? Cada 100 metros, cada 1 metro quadrado gera 1 kWh, então 100 vezes 1, 100 kWh. Já no caso da energia térmica gerada, que está sobre o hospital, 200 metros quadrados, olha só, quanto que vai ser a economia? A economia é o seguinte, cada metro quadrado economiza 0,7 se tratar de energia térmica. Então, a economia vai ser 0,7 vezes 200. 0,7 vezes 200. O que eu faço? Ó? Eu posso representar o 200 como 2 vezes 100. Então, 0,7 vezes 100 vai dar 70. 70 vezes 2, 140. Então, isso aqui vai gerar uma economia de 140 kWh. 140 kWh. Tudo bem? Ficou meio apertadinho ali, mas deu. Beleza. Continuando aqui, ó. Agora eu estou aqui nessa parte, ó. Em uma segunda fase do projeto, será aumentada em 75% a área coberta pelos painéis solares que geram energia elétrica. Beleza. Nessa fase, também deverá ser ampliada a área de cobertura com painéis para geração de energia térmica. E ele está me pedindo o quê? Não esqueça, ele quer a área total dos painéis que geram energia térmica, nessa segunda fase em relação à primeira, né? Ele me pede aqui, ó, o valor, a área total dos painéis que geram energia térmica em metro quadrado deverá ser o mais próximo de... Então, olha só, o que vai acontecer na segunda fase? Está dizendo, será aumentada em 75% a área coberta pelos painéis solares. Então, olha só, qual foi a quantidade de energia economizada? Qual foi a quantidade de energia economizada com a instalação desses painéis solares aqui tinha antes, né? A energia economizada inicial, então vamos lá. Vou colocar aqui, ó, energia economizada. Essa daqui é inicial. Quanto que vai ser essa energia inicial economizada? Vai ser assim, ó. Ela vai ser igual a 100 mais 100 mais 140. 100 mais 100 mais 140. Isso aqui vai ser igual a 200 mais 140, vai ser igual a 340 kWh. Beleza, tá? Agora, na segunda fase, ó, ele quer obter o dobro da quantidade de energia economizada diariamente. Tá aqui, ó, tá no final. Então, olha aqui, ó. Então, energia economizada na segunda fase. Energia economizada na segunda fase. Como é que vai ser? Como é que vai ser a energia economizada na segunda fase?
vai ser o seguinte, ela vai ter que ser o dobro da energia economizada diariamente, da quantidade de energia economizada diariamente. Então, vai ser 2 vezes 340. Quanto é 2 vezes 340? 2 vezes 300, 600. 2 vezes 40, 80. Vai ter que ser igual a 680 kWh. Certo? Só que olha só o que acontece. Ele me falou que a área na segunda fase vai ser aumentada, a área coberta pelos painéis solares que geram energia elétrica vai ser aumentada em 75%. Ó, a área coberta pelos painéis solares que geram energia elétrica. Isso que vai ser aumentado em 75%. O que é aumentar em 75%? Aumentar em 75% significa somar 1 mais 75% e encontrar o valor final. Multiplicar pelo valor inicial e encontrar o valor final. Isso é o fator, né, de multiplicação. Então, olha só o que eu posso fazer. Eu posso dizer o seguinte, ó, que esse 680 aqui, que é a energia economizada na segunda fase, ela vai ser igual ao quê? Vai ser igual, isso daqui vai ser igual, 680, vai ser igual a área de energia, que gera energia elétrica, vezes 1, mais a área que gera energia térmica, vezes 0,7. Não foi assim que eu calculei a quantidade de energia economizada na primeira fase? Foi assim. Agora, na segunda fase, a mesma coisa. A nova área de energia elétrica, vezes 1, mais a nova área de energia térmica, vezes 0,7, somadas, quer dizer, cada uma delas multiplicadas pelos seus respectivos valores de redução, né? A energia elétrica multiplicada por 1 e a energia térmica multiplicada por 0,7, somando esses dois, eu vou ter o total economizado. Só que olha só, a área de energia elétrica eu consigo calcular. Por quê? Essa nova área de energia elétrica, ele falou que vai ser 75% maior do que na primeira fase. Aqui, ó, será aumentada em 75%. Então, isso aqui vai ser igual a 1,75, né? 75 é 75 dividido por 100, que é 0,75. Né? 0,75 mais 1 dá 1,75, é assim que eu encontro o fator de aumento. 1,75 vezes quanto foi a área que gerava energia elétrica. Ó, energia elétrica eu tinha 100 no estacionamento e 100 no estacionamento e 100 também sobre o hospital. Então, 200 vezes 200. Assim eu encontro a nova área de energia elétrica. O que está faltando? A área de energia térmica. A área que vai gerar energia térmica. Vai economizar energia térmica. Que é exatamente o que ele está me pedindo no problema. Certo? Então, beleza. Então, vamos lá. Vamos à obra. Como é que eu faço isso daqui? Ó? Primeira coisa que eu tenho que fazer é essa conta. 1,75 vezes 200. Ó, 200 é 2 vezes 100. Então, essa conta aqui, quando eu faço 100 vezes 1,75, fica 175. 175. Então, eu posso fazer 175 vezes 2. Então, vamos aqui para o meu rascunho aqui, ó. Fazer aqui no cantinho, 175 vezes 2. Vamos ver como é que vai ser isso aqui, ó. 2 vezes 5, 10, vai 1. 2 vezes 7, 14, mais 1, 15, vai 1. 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. Isso aqui vai ser igual a 350. Isso aqui é igual a 350. Então, escrevendo, vai ficar 680 é igual a 350 vezes 1, que é 350, mais a área térmica, a área que vai economizar energia térmica, vezes 0,7. Olha, posso pegar esse 650 e diminuir de 350, né? Então, a minha conta, e depois pegar esse 0,7 e passar lá para baixo. Então, olha só, a conta que eu posso fazer já rápido, né? Vamos fazer devagarzinho aqui, né? Ó, vai ficar 680 menos 350 é igual à área térmica, que eu vou chamar de AT aqui, vezes 0,7. Tá? 680 menos 350.
Vamos tentar fazer de cabeça, ó. 600 menos 300, 680 menos 300 dá 380. 380 menos 50 dá 330. Então, isso aqui vai dar 330. Então, a minha área térmica, né, a área para economizar energia térmica vai ser 330 sobre 0,7. Se eu pegar esse 0,7 e jogar para lá. Então, vamos lá. Essa área, AT, vai ser igual a 330 sobre 0,7. Né? Se eu multiplicar por cima, em cima e embaixo por 10, eu vou ter 3.300 dividido por 7. Essa é a continha que eu tenho que fazer para matar essa questão. 3.300 dividido por 7. Vou ver se dá para fazer lá em cima, bem pequenininho. Ó. 3.300 dividido por 7. Vamos lá, 3.300 dividido por 7. Primeiro, quem eu posso baixar aqui? Ó? Eu baixo 33. Deixa eu ver se está saindo legal. Tá pequenininho, mas acho que dá para ver. 33 dividido por 7 dá 4, né? Porque se eu botasse 5 já daria 35, passaria. 4 vezes 7, 28. Para chegar a 33, faltam 5. Baixo agora o 0. Ficou 50 dividido por 7. 50 dividido por 7 dá 7. 7 vezes 7, 49. Para 51. Agora eu baixo o 0. 10 dividido por 7. 10 dividido por 7 dá 1, né? 7 vezes 1, 7. Para chegar a 10, faltam 3. Se eu quiser continuar, boto um 0 e uma vírgula. Ficou 30 dividido por 7. 7 vezes 4, 28. Para chegar a 30, faltam 2. 471,4. Essa é a minha resposta final. 471,4. Vou escrever aqui embaixo. 471,4 metros quadrados. Essa vai ser a minha nova área. Quando eu olho as alternativas, ó, eu tenho o que mais próximo é, que é o que ele me pediu, né? O valor mais próximo é o 472, que está na letra D, na letra C de casa, desculpe, 472 metros quadrados, então é a minha resposta. Você repare que a quantidade de informações dessa questão é muito maior, inclusive, do que a outra que a gente fez, né? É bem grande. Como é que eu faço isso? Eu vou aos poucos organizando. Eu vou bloco a bloco construindo as informações matemáticas, né? Traduzindo do português para a matemática. Não é tão simples. Essa questão, assim, não é uma questão tão difícil, mas é muito trabalhosa. Vê o tempo que eu demorei para resolvê-la, né? Então, eu não atacaria ela de primeira. Por mais fácil que seja essa questão, ou possa parecer, às vezes também pode causar algum desconforto pelas informações estarem muito dispersas, né? Ao longo de todo a questão. Mas, de qualquer maneira, é importante você treinar esse tipo de questão, porque é uma questão média. Ela não vai te trazer uma quantidade de pontos tão grande quanto uma questão mais fácil, mais simples. Mas ela também te garante uma alta pontuação, porque não é assim tão complexa. Tudo bem? Bom, pessoal, então, nossa aula de hoje ela fica por aqui, tá? Para você atingir os 847 pontos em matemática é muito importante, mais uma vez, você atacar a questão, tentar resolver as questões por meio de um método de interpretação e, mais que isso, saber organizar todos os dados que a questão vai te passando, tá? Assim, você automaticamente vai estar se aproximando rumo a atingir os 847 pontos em matemática no Enem. Isso sem se preocupar com a teoria. Por quê? Porque a gente aqui se prepara somente por meio de exercícios. Tudo bem? Então, é isso. Nossa aulinha fica por aqui. Caso você tenha alguma dúvida, por favor, pode entrar em contato, pode colocar essa sua dúvida nos comentários. Mais que isso, se você acha que esse vídeo pode ajudar alguém, compartilhe com esse alguém que de repente ele pode ser ajudado, você vai poder ajudar mais alguma pessoa. Tá bom? Um grande abraço a todos, continuem estudando. É isso.